Marcos 10, 17 até o 27. Veja o que diz a palavra do Senhor. Quando Jesus estava saindo de viagem, um homem veio correndo, ajoelhou-se na frente dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que você me chama de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, não tire nada dos outros, respeite o seu pai e a sua mãe. E o rapaz já foi logo dizendo para Jesus: Mestre, desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Versículo 21. Jesus olhou para ele com amor e disse: Falta mais uma coisa para você fazer. Vá, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, fechou a cara, porque era muito rico, e foi embora triste. Jesus então olhou para os discípulos que estavam em volta dele e disse: Como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantados, mas Jesus continuou: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram espantadíssimos e perguntavam uns aos outros: Então quem é que pode se salvar? Jesus olhou para eles e disse: Para os seres humanos, isso não é possível. Se salvar, não é possível. Mas para Deus, pois para Deus, tudo é possível. Amém? Feche os teus olhos, oremos mais uma vez ao Senhor. Meu amado Deus, mais uma vez nós oramos e pedimos neste momento a ajuda do Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra que será ministrada possa ser compreendida por cada um de nós segundo a Tua vontade em nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito Santo use a minha vida, para que Teu Espírito Santo use a vida da Tua igreja, para que nós possamos nos alegrar diante da Tua palavra e possamos reconhecer, Senhor, que nós somos totalmente dependentes da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu favor por nós. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que nos abençoe através desta palavra. Amém. Podemos assentar. Eu quero falar hoje sobre o convite que Jesus fez a este homem rico que foi ao seu encontro. Mas para começar a mensagem, eu quero fazer uma pergunta aqui para todos vocês, do mais novo até o mais velho. Você se lembra, veja bem, você se lembra qual foi o melhor convite que você já recebeu na sua vida? Para alguns aqui pode ser que faz há muitos anos, para outros talvez poucos anos. Mas você lembra qual foi o melhor convite que você já recebeu na sua vida? Para os mais jovens que estão começando a vida, talvez alguém vai dizer assim: foi o dia que alguém me convidou para namorar. Me convidou para ser noivo, noiva. Me convidou para casar. Alguém vai dizer assim: o melhor convite que eu já recebi na minha vida foi o convite para fazer uma viagem. Como eu me lembro dessa viagem. Outro pode dizer assim: olha, o melhor convite que eu já recebi na minha vida foi o meu primeiro emprego. Ou talvez o seu 15º emprego. O melhor convite foi a oportunidade que alguém deu para você quando lhe convidou para fazer algum investimento que deu certo na tua vida. Ou quem sabe o melhor convite foi o dia
em que você foi convidado para fazer parte do ministério na tua igreja? Eu penso que, diante desta pergunta que eu acabei de fazer para vocês, a nossa mente já começa a trabalhar e a gente já começa a lembrar, alguns até com muito detalhes, desses momentos ou desse momento. Alguns talvez se lembrem do melhor convite da sua vida com emoção, né? A honra de você ter recebido aquele convite que influenciou a sua vida, que mudou a sua vida. Às vezes, é importante também lembrar que o que você considerou num determinado momento da sua vida o melhor convite, ao longo do tempo se mostrou o pior convite que você poderia ter aceitado na sua vida. Talvez você até percebeu que estava equivocado, talvez frustrado, mas muitos de vocês, quando lembram deste momento, com certeza lembram que o melhor convite na sua vida foi aquele que mudou a sua vida radicalmente e que ainda hoje você pode desfrutar das benéfices de ter aceitado este convite. Mas eu não quero falar desses convites que eu falei para vocês até agora, não. Porque eu acho que existe um convite maior que todos nós recebemos, que não se equipara a nenhum desses outros convites que você tenha recebido ao longo da sua vida e que você carrega na sua lembrança. Eu estou falando do dia em que você recebeu o convite para se tornar um discípulo de Jesus. Eu não estou falando do dia em que você ingressou numa igreja, porque muitas pessoas só tiveram encontro com Jesus depois de estar muito tempo na igreja. Mas eu estou falando do dia em que você teve essa consciência de que você precisava, de fato, entregar a sua vida para Jesus e se tornar um de seus discípulos. Esse foi o convite que Jesus fez para o homem rico. Jesus disse para ele o seguinte: olha, depois que você fizer tudo isso, o que Jesus tinha dito antes, você vem e me segue. Será que haveria algum outro convite maior, mais importante, mais relevante do que esse convite que Jesus faz para este homem? Sabe, queridos, e o mais importante de tudo isto é que esse convite continua aberto para todos nós que estamos aqui, para quem está nos assistindo, para quem já está há muito tempo na igreja. Esse convite, o convite de Jesus continua aberto para nós. Depois que você fizer isto, e eu já vou falar o que é isto: vem e me siga, ou seja, seja um de meus discípulos. A reação do homem rico não foi a reação que muitos imaginam. Notem, receberam um convite de Jesus para se tornar discípulo de Jesus. Que honra! Que glória! Mas a Bíblia diz que este homem teve uma reação que ainda hoje muitas pessoas têm quando recebem o convite de Jesus. Ele se retirou triste diante do convite de Jesus. Vejam que esse homem que recebeu esse convite, ele era uma pessoa respeitada. A Bíblia começa dizendo que ele era uma pessoa respeitada. Ele era um homem que ele tinha pelo menos 3 bens. Quando eu falo de bens, porque são coisas que ele possuía, que todos nós gostaríamos de ter. O que este homem tinha de tão interessante, de tão precioso? Primeiro, ele tinha juventude.
Quem não quer ter juventude? E outro dia eu estava reclamando para o irmão Antônio aí, estava falando para ele, Antônio, como é duro passar dos 50. Às vezes a mente é a mente de um garoto de 18 anos, mas o corpo, irmãos. Esse homem, ele tinha juventude. Ou seja, ele estava vivendo no auge da sua vida. Ele tinha outra coisa que muitos de vocês aqui querem e não têm. Sabe o que ele tinha? Dinheiro. Tem muitos aqui que querem, mas não tem. A Bíblia diz que esse homem era rico, ele tinha muito dinheiro. E terceiro, esse homem tinha poder. Porque a Bíblia diz que ele era um príncipe ou um líder dos judeus. Ele exercia poder, autoridade sobre as pessoas. Então ele era uma pessoa respeitada por possuir esses 3 bens que muitos querem. A Bíblia fala, ele era jovem, rico e era príncipe ou líder dos judeus. E quando esse homem ouve falar de Jesus, ele fica interessado em conhecer Jesus. E olha só que interessante, naquela época, muitos líderes judeus, eles desprezavam Jesus. Eles perseguiam Jesus, rejeitavam a palavra de Jesus, porque viam na pessoa de Jesus a figura de um competidor. Mas esse homem é diferente. Olha o que a Bíblia diz, que ele quis conhecer Jesus para tirar as suas próprias conclusões. Ele não se deixou levar pelo que os outros estavam dizendo de mal a respeito de Jesus. Ele preferiu ir até Jesus para saber a verdade. Então olha o que o texto diz, que quando Jesus estava saindo de viagem, ele veio correndo, ajoelhou-se na frente de Jesus. Vejam que ele estava tão interessado em conhecer Jesus, que não foi Jesus que parou e foi ao encontro dele. Ele sai correndo. Imagine um homem que tinha todas essas prerrogativas que eu disse, que era alguém importante, correndo no meio da multidão, dos pobres, dos enfermos, dos oprimidos que estavam indo ao encontro de Jesus, e ele, gente, dá licença, porque eu também preciso falar com Jesus. Ele corre ao encontro de Jesus, irmãos, porque quem quer conhecer Jesus, vai ao encontro de Jesus. Quem tem interesse por Jesus, não fica parado, mas vai ao seu encontro. Então ele vai correndo ao encontro de Jesus. Segundo, ele demonstra respeito por Jesus. Porque mesmo ele sendo alguém tão importante, ele não se incomoda de ajoelhar perante Jesus e de chamar Jesus de mestre. Isso mostra o caráter desse homem. Isso mostra a índole dele, quem era este homem. Alguém que, embora tivesse uma posição tão privilegiada, reconhece em Jesus um poder, uma soberania, uma autoridade maior do que a dele. Então ele se prostra diante de Jesus. Tudo isso mostra que esse homem, ele era uma pessoa humilde, gente boa. Anote aí, esse homem era uma pessoa humilde. Mas ele tinha uma grande necessidade espiritual. A Bíblia diz que quando Jesus viu esse homem, Jesus viu todas estas qualidades nele. Porque diferente do encontro que Jesus teve com Nicodemos, lá em João capítulo 3, onde Jesus fala assim, você é príncipe e não sabe dessas coisas, com esse homem aqui é diferente. Jesus vê as qualidades desse homem, vê a sinceridade dele, vê o interesse que ele tem por Jesus. E a Bíblia diz assim que Jesus olhou para ele com amor. Jesus percebeu que estava diante de alguém que realmente tinha uma necessidade profunda de transformação. Mas aí vem a segunda parte da história. A resposta de Jesus é sincera. Embora Jesus tenha tido esta empatia por esse homem, e tenha olhado para ele com amor,
Jesus não omitiu a verdade. Note que o amor de Jesus, e isso é muito importante a gente lembrar disso, que o amor de Jesus por aquele homem era tão grande, que Jesus não omite a verdade. As palavras de Jesus são sinceras. As palavras de Jesus são verdadeiras, porém são duras. Porque quem ama de verdade, quem realmente tem interesse pelo bem do outro, não vai omitir a verdade. O pai, a mãe que ama o filho, não vai dizer para ele quando ele está trilhando por um caminho errado: ah, filho, eu amo tanto você, mas eu te entendo. Não. Se você entende, fala a verdade. Porque Jesus falou a verdade para esse homem. Primeiro Jesus, ele pergunta para esse homem: deixa eu te fazer uma pergunta, você conhece a lei? Você sabe o que está escrito na lei? Não pode matar, não pode roubar, não pode adulterar, não pode fazer mal para os outros. E aquele homem, ele deixa bem claro para Jesus que, sob o aspecto da lei, ele era uma pessoa correta, porque ele sempre cumpriu fielmente a lei. Ele diz para Jesus com toda a humildade, não é que ele fala para Jesus: Senhor, eu cumpro a lei e por isso eu sou bom. Não, ele começou chamando Jesus de bom, porque ele sabia que ele não era bom. Então ele disse para Jesus: Senhor, isso aí eu tenho feito desde a minha infância. Mas em outras palavras, ainda existe um vazio. Ainda existe alguma coisa que está faltando, porque eu não consigo sentir a vida eterna. Jesus então identifica o verdadeiro problema que estava impedindo aquele homem de alcançar a vida eterna e de se tornar um discípulo. Este homem tinha um problema espiritual muito grave, que infelizmente em nossos dias, esse mesmo problema tem afetado a vida de muitas pessoas que, por melhor que sejam, não estão conseguindo viver a vida que Cristo oferece em sua plenitude. O coração desse homem estava comprometido demais com algo terreno, a ponto de impedi-lo de alcançar a vida eterna. Ele fazia tudo, ele se esforçava, mas o seu coração estava comprometido com o pecado. O seu coração estava comprometido com algo que roubava dele esta certeza da vida eterna que ele procura em Jesus. Então Jesus apresenta para o homem o caminho da cura, da libertação. Jesus diz: é muito simples, queridos, porque existem muitas pessoas que, a exemplo daquele homem, eles são 90% ou 99% perfeitos. Estão fazendo tudo certinho na vida. Não tem nada que os desabone. Mas ainda tem alguma coisa ali que está impedindo que esta pessoa viva a plenitude que Cristo oferece. Jesus falou para ele: olha, só falta uma coisa para você obter a vida eterna. Só uma coisa. Você consegue imaginar isso, irmãos? O mais difícil era cumprir a lei. Não roubar, tudo bem, não matar, tudo bem, mas falar mal dos outros, quem é que não fala? E o homem disse para Jesus: Senhor, eu não falo mal de ninguém. Eu respeito todo mundo. Não pode mentir. Não, Senhor, eu também não minto. O cara era perfeito. Mas Jesus falou: está faltando uma coisa para você. Você só tem que fazer uma coisa. Aí Jesus fala para ele: vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. E aí você vai ter riquezas no céu. Você vai ter um tesouro no céu. Irmãos, o homem estava a um passo de alcançar o que ele tanto desejava, o maior tesouro, que era a vida eterna. Um passo. Você consegue imaginar a cena? Ele só precisava fazer uma coisa que ele não foi capaz de fazer. Ele tinha que abrir mão da sua riqueza e tinha que distribuí-la para os pobres. Você imagina a cena? Ele vendendo as fazendas, vendendo os gados, vendendo todos os pertences,
E alguém dizendo, esse homem enlouqueceu. O que ele está fazendo? E ele chamar os pobres, os empregados e falar, pessoal, eu estou abençoando a vida de vocês, podem ficar com tudo. Você consegue imaginar isso? Tem algumas pessoas até que costumam usar esta declaração de Jesus para dizer assim que os ricos, eles não podem entrar no céu, que ser cristão para ter vida eterna tem que ser pobre, tem que ser miserável. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. Não, Jesus falou. Mas não é isso que Jesus está dizendo. A gente precisa ler a Bíblia e entender. Jesus não estava dizendo aqui que o fato dele ser rico era um impedimento para ele entrar no céu. Não era esse o problema. Na verdade, o que Jesus queria mostrar para ele era algo muito mais importante que estava acontecendo na vida daquele homem, que estava travando a vida dele. Não era a riqueza propriamente dita, mas é o que estava no coração dele. Então Jesus falou para ele assim, olha, vai, vende tudo. E depois você vem e me segue e você vai ter um tesouro no céu. Ou seja, você não vai perder o que você vai dar. Você vai ganhar um tesouro para a eternidade. Ou seja, Jesus estava prometendo para esse homem algo que todo o seu esforço não poderia lhe garantir um tesouro no céu. Tanto que ele está procurando Jesus porque ele quer vida eterna. Ele tinha tudo, mas ele não tinha o principal. E Jesus fala, eu posso te dar o principal, mas você precisa primeiro abrir mão do que você já tem. E aí eu gostaria que a gente parasse para refletir um pouco sobre isso. Quantas pessoas, talvez você conheça alguém assim, que estão a um passo de alcançar a bênção maior nas suas vidas, um passo, e não consegue porque o seu coração está comprometido demais. Não consegue se desligar, não consegue se desconectar de algo terreno. Vejam que esse homem rico, ele poderia ter aceitado o convite de Jesus e ele continuaria rico, porque ele teria a garantia desse tesouro no céu. Aí eu te pergunto, e você? Se Jesus chegasse para nós hoje e nos fizesse essa mesma prova, sabe, se ele dissesse assim para você, fulano, abre mão de tudo que você tem, se desliga de tudo aquilo que o teu coração está preso, e vem e me segue que eu vou te dar coisas melhores. Você seria capaz de fazer isso? Muitas vezes a gente diz que sim, até o momento em que nós somos colocados à prova, e onde temos que abrir mão, e aí não abrimos mão. O texto diz assim que quando o homem ouviu isso, ele fechou a cara. Eu não sei vocês pais, mas eu penso que todos nós que somos pais já tivemos essa experiência com os filhos. Quando você fala uma coisa que é verdade, mas que é dura para o filho, o que ele faz? Fecha a cara. Esse homem fez igual. Jesus está falando algo que era bom para ele. Olha, você vai fazer isso, depois você vai me seguir, você vai ter um tesouro no céu, não vai faltar família, não vai faltar amigo, não vai faltar nada para você. Mas o homem fecha a cara, irmãos, porque tem muita gente que está igual o homem, 99% bem, mas por causa de 1% que precisa se desligar do mundo, para estar com Cristo, fecha a cara. A Bíblia diz que ele fechou a cara porque ele era muito rico e ele foi embora triste. A resposta de Jesus traz à tona o problema que estava no coração daquele homem, um apego excessivo por suas posses. Vejam que esse homem, ele tinha autoridade, ele tinha prestígio que as pessoas lhe davam por causa do dinheiro. Talvez, eu fico imaginando a cena aqui, o que passou na mente daquele homem, quando Jesus falou para ele assim, vende tudo o que você tem, dá para os pobres e depois vem e me segue. Aí ele deve ter pensado, eu sou príncipe. As pessoas gostam de mim porque tenho dinheiro. Porque geralmente é assim, se você tem, você sempre vai ter pessoas em volta de você, para querer usufruir, sabe aquela historinha? Deixa eu tocar em você para pegar um pouco da sua bênção. Cuidado com isso, irmão.
Às vezes as pessoas falam isso, irmão, você é tão abençoado, deixa eu tocar em você. Cuidado, porque ele pode levar a tua bênção embora. Aquele homem, ele tinha tudo que ele tinha, prestígio, autoridade, respeito, gente à sua volta, tudo aquilo se devia ao dinheiro que ele tinha. E Jesus fala, abre mão do dinheiro. E aí você vai descobrir os seus amigos. Abre mão do dinheiro e você vai descobrir o prestígio que você tem. Então aquele homem deve naquele momento ter pensado em tudo isso. Como muitas pessoas que às vezes amam tanto as suas posses que são incapazes de abrir mão delas por causa de Cristo. Se eu me tornar um cristão de fato, eu vou perder a amizade de fulano. Ciclano não vai mais falar comigo. Se eu realmente me tornar um cristão, eu vou ter que deixar de frequentar lugares que eu gosto. As pessoas não vão mais me convidar. Se eu me tornar cristão, o que vão dizer de mim? Então muitas vezes as pessoas estão tão presas àquilo que eles achando que aquilo é importante, que esse homem se esqueceu de um detalhe. Ele não tinha poder sobre a sua própria vida. Vocês imaginem se naquele momento ele morresse, o que ele ia fazer com o dinheiro dele? Nada. E quanta gente que acha que tem alguma coisa, que tem algum prestígio, que tem algum respeito, que tem alguma honra, que tem algum poder, por causa de alguma coisa que você tem, mas na verdade isso aí é apenas um impedimento para que você conheça a verdadeira vida em Cristo. Vejam bem, o amor e o respeito que esse homem tinha pelo cumprimento da lei não era um amor incondicional ou sacrificial. Ele estava disposto a fazer o mais difícil, gente, que era obedecer à lei. Tanto que a Bíblia fala que se você quer ser salvo pelas obras da lei, você tem que cumprir a lei inteira. Quem que consegue cumprir a lei integralmente? Nem os judeus conseguiam. Por isso que eles tinham que de tempos em tempos ir lá no templo para sacrificar ao Senhor por causa dos seus pecados, porque ninguém consegue. E esse homem diz aqui, não, isso é fácil. E o que era fácil se torna difícil, porque ele não estava disposto a sacrificar. E por isso ele rejeita o convite de Jesus. Vejam que, voltando ao tema sobre os ricos entrar no céu, Jesus, ele não exige que seus discípulos renunciem os seus pertences. Quando Jesus chamou os discípulos, por exemplo, Pedro, quando foi chamado, Tiago, João, quando foram chamados, a Bíblia diz que Jesus não precisou falar para eles, olha, abandona o barco de vocês, né? Deixa tudo aí, que vocês vão ter um barquinho lá no céu. Não, Jesus só chegou e falou assim, ei, venha após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Porque quem quer seguir a Jesus, abre mão de tudo. Porque por mais precioso que seja algo que esteja travando o teu coração, isso não se pode comparar com o que Deus pode te dar, com o que Deus pode fazer na sua vida. Então Jesus, ele deixa bem claro aqui que nesse caso desse homem, o seu apego às riquezas, como de muitas outras pessoas, acabam dificultando, mas não impedem. O rico pode ser salvo também. Aquele que tem o seu coração preso a alguma coisa também pode ser salvo. Por isso que Jesus falou assim, para os seres humanos isso é impossível. Você não pode ser salvo pelas suas obras. Você não pode ser salvo pelos seus esforços. Você não pode ser salvo pelo teu prestígio, pelo que você é. Aí ele diz assim, mas para Deus tudo é possível. Você não pode, mas Deus pode. É por isso que a gente está aqui hoje, porque se dependesse de mim e de você, gente, nós estaríamos perdidos. Porque para nós isso não é possível. Mas para Deus tudo é possível. O problema do homem não era a riqueza em si, mas era o domínio que a riqueza exercia sobre ele. Como o problema de muitas pessoas, não é o fato de ter determinadas coisas, mas é o problema de permitir que essas coisas exerçam autoridade sobre a tua vida e controle a tua vida.
Na comunidade dos primeiros cristãos, por exemplo, tinha muitas pessoas que eram ricas. Tanto que Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 6, 17, vejam que Paulo, ele não pede para os ricos abrir mão de tudo e doar para os pobres. Paulo poderia seguir o exemplo de Jesus e dizer para os ricos da igreja de Jerusalém: olha, abre mão de tudo e dá tudo para Jesus. Tem muitos pregadores pregando isso por aí. Você tem que abrir mão de tudo e você tem que dar. Não é isso que Jesus estava ensinando. E Paulo tanto entende a mensagem de Jesus que lá em 1 Timóteo 6,17 ele fala assim: aos que têm riqueza neste mundo, eu ordeno o seguinte: não sejam orgulhosos. Ou seja, não se apoie na sua riqueza. Não se apoie no seu prestígio. Não se apoie no que você acha que você tem, que é bom, que é precioso. Mas não ponha a sua esperança nessas riquezas, porque elas não dão segurança nenhuma. Eu estava lendo no jornal ontem, sexta-feira, um banco norte-americano veio à falência. Eu não lembro o nome do banco, mas sei que era um grande banco norte-americano. E muitos americanos estavam desesperados, porque o banco faliu e agora eles não sabem quando e se terão o ressarcimento dos seus dinheiros. E quando eu falo de dinheiro, não é pouquinho não, estou falando de alguns bilhões de dólares. Olha o que Paulo está dizendo: as riquezas, não ponha o seu coração nessas coisas. Não ponha o teu coração naquilo que é terreno, porque essas coisas não podem te dar segurança. Ele fala assim: ponha a sua esperança em Deus, porque Ele nos dá coisas em grande quantidade para o nosso prazer. Ou seja, Deus pode te dar, mas não coloque o teu coração nessas coisas. Coloque o teu coração em Deus. Durante o ministério terreno de Jesus, ele deixou muito claro, e muitas vezes ele fez o mesmo convite para outras pessoas, dizendo que se alguém quer ser o seu seguidor, é importante esquecer os seus próprios interesses e estar pronto para seguir a Jesus, negando-se a si mesmo. Queridos, esse convite ainda está valendo até os dias de hoje. Talvez você diga assim: pastor, você está pregando mensagem de arrependimento para a igreja? Sim, para todos nós. Porque não podemos esquecer que esse convite continua em aberto. Mas se nós queremos seguir a Jesus, algumas coisas que nós precisamos entender. Primeiro, é preciso desejar ser um discípulo de Jesus e admitir que você sozinho não tem controle da sua própria vida. Eu tenho visto muitas pessoas fracassarem na fé, porque dizem, como o fumante, que diz assim: no dia que eu quiser parar de fumar, eu paro. Tem 50 anos que o sujeito está dizendo: no dia que eu quiser, eu paro, e nunca para, porque não pode. Já se tornou um viciado. Às vezes, as pessoas, nós podemos achar que temos o controle, mas nós não temos. Aí em Jeremias 10, 23 diz assim: ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro. Você faz os seus planos, mas você não é dono dos seus futuros. Ele diz assim: ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Por isso que o nosso coração tem que estar em Deus e não nessas coisas. Porque você vai para a faculdade, você faz um curso, você se especializa, você se profissionaliza e você diz: agora está tudo bem. E aí o mercado vira, muda tudo, a tua profissão já não vale mais nada. E aí você tem que começar tudo de novo, você não é dono do teu futuro. Você não tem o poder, o controle sobre a sua própria vida. Ninguém pode governar a si mesmo. Porque desde que a humanidade existe, nós estamos sob o domínio do pecado. E uma certa feita, lá em Marcos 6,34, Jesus olhando para as pessoas, Ele percebeu nas pessoas que elas eram como ovelhas sem pastor, porque assim é a humanidade. Ou seja, as pessoas precisam de um pastor para conduzi-las no caminho da vida. E eu não estou falando de um pastor na figura humana. Nós precisamos de um sumo pastor, aquele que deu a sua vida por nós, aquele que morreu por nós, se sacrificou por nós, que intercede por nós, que nos ensinou o caminho, o segredo para ter a vida eterna.
As pessoas precisam de Jesus, o sumo pastor. Por que as pessoas precisam de Jesus? Eu estou quase perto de terminar a mensagem, mais 45 minutos e eu termino. As pessoas, por que nós precisamos de Jesus? Não é da religião em si. Se você não está bem numa igreja, você pode congregar em outra, mas você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus porque as pessoas precisam ter esperança. Gente, nós estamos num mundo em caos total. O mundo está se acabando, as guerras, os conflitos, os líderes mundiais não são capazes de resolver os conflitos do mundo. Ou você acha que o Biden para os mais íntimos, o Putin para os mais íntimos, o Macron, sei lá mais quem, vocês acham que o Xing Ling, sei lá, o lá da China, vocês acham que essas pessoas têm poder para resolver os problemas do mundo? Eles estão em conflito, estão em crise tanto quanto a gente, ou seja, o mundo está precisando de esperança. E Jesus é o único. A palavra de Jesus é a única que pode trazer ordem no meio desse caos que o mundo está vivendo. Jesus é a única esperança. Olha o que diz aí em Mateus 12, 18, 21. Deus disse: aqui está o meu servo, a quem eu escolhi. Aquele que eu amo, que me dá alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito, ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá, nem gritará, não fará discursos na rua. Quem é esse? Jesus. Não esmagará o galho que está quebrado, ou seja, não vai oprimir quem já está sofrendo, nem apagará a luz que já está fraca. Ele agirá assim até que a causa da justiça seja vitoriosa e todos os povos vão pôr nele a sua esperança. Jesus é a nossa esperança. Nós estamos aqui porque Jesus é a nossa esperança. Nós estamos dando esse tempo da nossa vida, dedicando esse tempo para ouvir o pregador dizer isso. Igreja, Jesus é a nossa esperança, não é o governo, não é o patrão, não é a riqueza, não são os bens terrenos, tudo isso é falível. Mas Jesus, Ele pode nos dar a esperança. As pessoas precisam de um bom exemplo para seguir. Pense comigo, existe alguém no mundo... Pensa, existe alguém no mundo que você pode dizer, este é um exemplo de liderança que eu posso seguir? Quem? Não tem, gente. Eu não vou citar nomes aqui para fazer propaganda de ninguém. O cara que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, esse cara é um exemplo, vai ver a ficha corrida dele. Aquele outro cara que fala na televisão, autoajuda e blá blá blá, vai ver a vida dele. Quais são as qualidades que as pessoas buscam em alguém para seguir? As pessoas querem alguém que tenha coragem, é assim ou não é? Todo mundo quer seguir alguém que tenha coragem, alguém que possa enfrentar os problemas por você de preferência, né, que vá na tua frente. As pessoas querem alguém que tenha sabedoria, que quando você estiver diante de alguma decisão a ser tomada, você procure a pessoa e ela fala, faz isso, e você faz e dá certo. As pessoas procuram alguém que tenha compaixão, sabe? Alguém que não fique te acusando, que fique atirando pedra em você, dizendo, você está errado, você fez isso aqui. Não, alguém que tenha compaixão, que olha para você, passa a mão na tua cabeça e fala, eu te compreendo. A gente busca isso ou não busca? As pessoas querem alguém que tenha perseverança. Sabe, alguém que mostre para você que é possível vencer perseverando. As pessoas querem alguém que tenha inteligência. As pessoas estão buscando alguém que possa acrescentar valores. Vejam que nenhum líder tem todo, o mundo tem todas essas qualidades e outras. Mas Jesus, Ele tem
Todas essas, porque Ele é perfeito, como ser humano, como ser divino. Jesus é o melhor exemplo para ser seguido. Pedro diz assim: foi para isso que Ele os chamou, o próprio Cristo sofreu por vocês e deixou o exemplo. Se há um exemplo que a gente pode seguir, é o exemplo de Jesus. Pedro disse: Ele deixou exemplo para que vocês sigam os seus passos. Nós precisamos de Jesus, porque Ele é o melhor exemplo de vida que a gente pode ter para toda a nossa vida. E em terceiro lugar, nós precisamos de Jesus, porque nós somos como ovelhas procurando um pastor. Mesmo aqueles que se julgam autossuficientes, né? Talvez você conheça alguém assim que diz: não, eu não preciso de ninguém, eu resolvo tudo. Na hora que o calo aperta, vai sempre pedir ajuda para alguém. Nós precisamos, gente. E Jesus falou assim: eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. Quando Jesus diz isso naquela época, lá no Evangelho de João, no capítulo 10, as pessoas entenderam o que Jesus queria dizer. Porque o bom pastor era o sujeito que trabalhava duramente, arduamente. O bom pastor era a pessoa que ela se dedicava intensamente para proteger o rebanho. Vamos pegar um exemplo de bom pastor, Davi. Davi era um bom pastor. Quando os ursos vinham atacar sua ovelha, ele corria, gente. Quando o leão vinha, então ele se escondia, é isso? Não. O que ele fazia? Ele protegia. Então vejam que quando Jesus fala assim: eu sou o bom pastor, Ele estava dizendo para aquelas pessoas e está dizendo para nós: eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que te alimenta, eu sou aquele que te sustenta, que provê na tua vida. Eu sou aquele que está contigo quando você está cansado, que você para no meio do caminho. Eu sou aquele que vai ao teu encontro quando você se perde no caminho. Eu sou aquele que vou com a minha vara e busco e trago você de volta para a minha presença. Jesus é o exemplo de bom pastor. E é por isso que nós estamos aqui, por causa dele. Jesus é o bom pastor. Eu penso que esse bom pastor merece o nosso aplauso, merece a nossa adoração, merece o nosso louvor, porque Jesus é o melhor. Queridos, quem são os seguidores de Jesus? Vejam que milhares de pessoas têm aceitado o convite para seguir a Cristo. E milhares de pessoas no mundo estão dizendo assim: eu sou cristã, eu amo a Cristo. Tem muita gente, milhares de pessoas no mundo estão dizendo: eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Né? O Salvador sempre sai menorzinho, ou às vezes é o contrário. Essas pessoas cumprem os rituais, elas contribuem, elas fazem tudo certinho, são gente do bem. Mas aí me veio uma pergunta: será que essas pessoas, todos, compreendem verdadeiramente o que significa ser discípulo de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou criando juízo, até porque eu também estou inserido nesse contexto. Quando eu falo das pessoas que fazem essas coisas, é porque nós também fazemos. Mas será que nós entendemos realmente o que significa ser discípulo de Jesus? Será que nós entendemos o que Jesus requer de cada um de nós como discípulos? Queridos, eu penso que muitos de nós ainda estão equivocados. Quando eu falo de nós, não estou me referindo somente aqui, mas àqueles que nos ouvem, àqueles que irão nos ouvir, a todos dentro desse contexto. Estão muitas vezes equivocados. Olha que pergunta interessante: você segue os ensinamentos de Jesus? Ou você vê nos ensinamentos de Jesus motivo para odiar, para oprimir, para ser injusto com as pessoas no mundo? Porque às vezes nós falamos: não, eu sigo os ensinamentos de Jesus. Note que Jesus, quando aquele homem vem ao seu encontro, a Bíblia diz que Jesus o amou. Mas será que nós estamos usando deste ensinamento para influenciar positivamente o mundo, as pessoas à nossa volta, seguindo o exemplo de Jesus? Parafraseando um certo personagem, que eu não vou citar o nome dele aqui,
Por isso que eu estou parafraseando a frase dele. Ele dizia o seguinte, que o problema não está em Jesus. O problema dos cristãos não está em Jesus. O problema da igreja não está em Jesus. Não está nos seus ensinamentos e nos exemplos que ele deixou para serem seguidos. O problema dos cristãos está nos próprios cristãos que não vivem de acordo com o que pregam. A gente fala, mas muitas vezes nós estamos igual aquele homem, eu faço tudo. Mas quando precisamos abrir mão de alguma coisa que nos prende ao mundo, ao pecado, a gente vai para a Bíblia procurar algum versículo para tentar corroborar com o nosso erro, para não admitir a nossa falha. O problema está em nós, que muitas vezes pregamos, mas não vivemos de acordo com aquilo que pregamos. Jesus ensinou que os seus discípulos não seriam conhecidos por se declararem cristãos, porque milhares de pessoas no mundo se declaram cristãos e estão matando, estão odiando, estão mentindo, estão adulterando, estão roubando, estão fazendo tudo o que de errado e se declaram cristãos. Mas Jesus disse que os seus seguidores seriam conhecidos por suas ações e palavras. Lá em Mateus 7, 21, 23, Jesus falou assim: não é todo aquele que me chama de Senhor que entrará no meu reino, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão dizer assim: Senhor, pelo poder do seu nome, nós anunciamos a tua mensagem, pelo poder do seu nome, nós expulsamos demônio, pelo poder do teu nome, nós fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer para estes cristãos: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só sabem fazer o mal. Porque algumas pessoas afirmam ser cristãos, mas não fazem a vontade de Deus. Pelo mesmo motivo que o homem rico. Porque não estão dispostas a abrir mão, renunciar coisas em suas vidas. Eles são capazes de dizer que amam, mas não são capazes de provar que amam. Eles são capazes de mostrar-se humildes, mas não são capazes de serem humildes a ponto de reconhecer que precisam mudar. Não basta afirmar que ama a Deus, é preciso obedecer a sua palavra. João capítulo 14, 23 e 24, Jesus falou assim: a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem. Se nós verdadeiramente amamos a Cristo, nós vamos obedecer a sua palavra. E ele dizia: o meu Pai a amará, porque haverá uma reciprocidade. E ele dizia: o meu Pai e eu viremos viver com ela. Agora, a pessoa que não me ama, não obedece a minha mensagem. Então não adianta termos um bom discurso, se não estivermos dispostos a obedecer. Eu acho que eu passei um pouquinho da hora, mas tudo bem. Vamos terminar a mensagem, eu vou pular uma parte da mensagem. Nós precisamos todos os dias olhar diariamente para a palavra de Deus. E devemos perguntar para nós mesmos: estou realmente seguindo a Jesus? Não é perguntar para o irmão do teu lado. Não é você perguntar para o esposo, para a esposa, para o filho, para o amigo, para o colega: o que você acha? Você acha que eu sou um bom crente? Vai perguntar isso para um ímpio. Ainda mais se você vai para o barzinho com ele, toma bebidas com ele, se você fuma, se você mente, se você faz tudo errado. Pergunta para ele, fala: cara, você é o melhor crente que eu conheço. Nunca vi um crente tão legal assim, você faz tudo. Não pergunte para as pessoas, pergunte para Deus. Olhe para a palavra dele: Senhor, o que a tua palavra me diz? O que ela me ensina? Eu estou realmente parecido com o Senhor? Existe alguma coisa que eu preciso mudar na minha vida? Lá em 2 Coríntios 2 Coríntios 13, 5, Paulo fala assim: examinem-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Ou seja, olha, cada um de nós tem que olhar para dentro de si. Não é ficar esperando a aprovação dos outros, mas é olhar para dentro de si. E ele diz assim: examinem-se para descobrir se você está firme na fé ou não. E aí ele fala assim: com certeza vocês sabem
que Jesus Cristo está unido com vocês. Não tem como enganar, irmão, sabe? A pessoa fala, não, está tudo bem, né? Aquela coisa de falar, não, eu estou sentindo a presença de Deus aqui, se não está sentindo. Paulo diz assim, com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês ou não, a não ser que vocês tenham falhado. Se tiver falhado, Jesus não está, não adianta. Então nós precisamos mudar e deixar de lado esse negócio de falar, eu estou sentindo, e a gente precisa começar a viver o Evangelho. Senhor, eu estou de acordo com a Tua palavra. Nós vamos cear daqui a pouco. E Paulo ainda em Corinto, mas em 1 Coríntios 11, ele fala assim, irmãos, examine a sua consciência. Eu quero convidar cada um de vocês nesta noite, para nós examinarmos a nossa consciência. Não é pedir para os outros, mas é você, porque ninguém pode te julgar, senão o Senhor. Somente você e Deus sabe, somente Deus sabe da minha condição, só eu e Ele, mais ninguém. Então examine-se a sua própria consciência, e vamos cear, comer o pão e beber do cálice da comunhão, porque nós estamos, como Paulo diz, com certeza, vocês sabem se vocês estão unidos com Cristo ou não. Então eu te pergunto, você tem essa certeza? Você está unido com Cristo? Quem está unido com Cristo, se levante. É você e Deus. Examine. E que nós possamos hoje celebrar a ceia do Senhor e dizer obrigado, Senhor. Porque como disse Paulo, onde o pecado abundou, a graça de Deus superabundou. Você pode orar comigo neste momento? Se tiver alguma coisa na tua vida, não tenha receio de perguntar para Jesus, Senhor, tem alguma coisa que eu preciso remover, que eu preciso tirar, que eu preciso, arrancar da minha vida, para que eu esteja 100%? Peça ao Senhor, e Ele vai falar com você. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Senhor, e também pedimos neste momento perdão. Perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Sabemos que todos nós, Senhor, somos pecadores diante do Senhor, e que pelos nossos próprios esforços não podemos, Senhor, de maneira alguma alcançar esse estado de perfeição que agrada ao Senhor. Mas debaixo da Tua graça, Senhor, debaixo do sacrifício de Jesus Cristo, Teu Filho, nós sabemos, Senhor, que há redenção, nós sabemos que há perdão, que há reconciliação, e por isso, Senhor, nós nos submetemos nesse momento à Tua palavra, e pedimos, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo, para nos purificar, Senhor, para nos santificar, limpar, tirar toda mancha de nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, viver esta vida eterna, esta vida plena que o Senhor tem prometido a todos que aceitaram o Teu convite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você crê que a graça de Deus está sobre você, aplauda o nome do Senhor Jesus. Glorifique ao Senhor.